Saudações a todos, que a luz do grande arquiteto do universo abençoe e ilumine a vida de cada um e que os ensinamentos do Mestre Jesus continuem sempre presentes nas nossas vidas, no nosso caminhar hoje e sempre. Falaremos hoje sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E o capítulo começa dizendo o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21. Então vejam, essas palavras, elas nos trazem consolação e esperança. Mas quem são os pobres e quem são os ricos? É claro que é uma pergunta simples, e não subestimando a inteligência de ninguém, a capacidade de ninguém, porque quando se fala em pobreza, a gente já pensa automaticamente na questão material, e não deixa de ser um tipo de pobreza. Em contrapartida, quando se fala de riqueza, nós já logo pensamos nos bens materiais também. Mas Jesus não estava falando de pobreza material, riqueza material. Jesus estava falando das questões espirituais. E realmente, às vezes, é difícil esse entendimento. Então, quem são os pobres e quem são os ricos? Eu sempre digo o seguinte: basta analisar as nossas atitudes. E aí nós saberemos das nossas riquezas e das nossas pobrezas, das nossas fraquezas. Se Deus é justo e bom, então não há parcialidade. E as alegrias que Jesus promete aos aflitos da terra só podem se realizar na vida futura. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. E realmente, algumas coisas precisam ficar bem claras. Muitos não acreditam em Deus, muitos não acreditam no ente superior, muitas pessoas não acreditam em Jesus, outros acreditam que Jesus existiu, mas não da forma como muitas pessoas retratam, como Consolador, como Messias. E essas opiniões precisam ser respeitadas, mas desde que haja respeito. Porque nós podemos não concordar. E eu já citei algumas vezes que eu conheço pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam no ente superior, não acreditam em Jesus, ou acreditam que Jesus tem várias interpretações de Jesus. Se a gente pegar os judeus, por exemplo, eles têm um entendimento diferente de Jesus dos cristãos, por questões óbvias. Mas a própria doutrina espírita, ela nos ensina a não impor nada a ninguém. Então não compete a nós a imposição. Se as pessoas acreditam ou não no ente superior, acreditam ou não em Jesus, é o livre-arbítrio. Nós não podemos condenar essas pessoas. E aliás, eu acho que grandes problemas da humanidade, grandes problemas e desavenças entre as pessoas são ocasionadas por essas questões. Falta de respeito. Fala-se muito, mas eu respeito. Da boca para fora. No seu íntimo mesmo as pessoas não se respeitam. Infelizmente. Claro que não estou generalizando. É uma constatação. Então, quando se fala da justiça divina, algumas pessoas pensam, mas por que uns são tão ricos e outros são tão pobres? E aí tem inúmeras explicações. Nós acreditamos na vida além da vida, nós acreditamos em vidas passadas.
Então, muitas coisas que acontecem hoje na nossa vida são reflexos das coisas que nós já vivemos em outras existências. É claro que para algumas pessoas esse entendimento é difícil, até para nós mesmos que estamos dentro da doutrina espírita há algum tempo, algumas questões não ficam... Vejam, a gente tem um entendimento, a gente sabe dos porquês, mas se a gente analisar friamente, algumas questões ficam, digamos assim, o entendimento é difícil. Essa é uma constatação. Então, quando se fala em pobreza e riqueza, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque se a gente pensar no material, ok, é fácil identificar. Mas e quando a gente pensa no espiritual, nas virtudes? Existem algumas leis, a lei da causa e efeito, alguns dizem a gente colhe o que a gente planta, ação e reação. É a mesma coisa dita de maneiras diferentes. Então a gente se pergunta, por que algumas pessoas sofrem tanto? Por que algumas pessoas têm tanta felicidade na vida, conseguem tantas coisas? Se a gente analisar, se a gente contextualizar e acreditar numa única existência, para aqueles que acreditam em Deus, no ente superior, seria injusto. Porque se nós só temos uma única existência, alguns têm tanto e outros não têm nada. Alguns vivem, materialmente falando, alguns vivem em situações de riqueza, outros em situações de pobreza. Que Deus é esse que proporciona essas injustiças, entre aspas? Agora, se nós pensarmos em inúmeras existências, a gente chega à constatação de que Deus não é injusto. Que a justiça divina ela é justa. E muitas vezes nós estamos, eu não gosto da palavra resgate, mas nós estamos acertando algumas coisas, aparando algumas arestas de existências que nós já vivemos. E aí as coisas ficam mais claras. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, realmente é um consolo imenso. Porque Jesus está nos dizendo que as situações elas não são para sempre. Que as dificuldades, elas vêm para nos fortalecer. E eu confesso que esse entendimento é difícil também. Mas como assim, Júlio? Estou sofrendo tanto na minha vida hoje. Estou passando por dificuldades imensas. E aí você me fala que a doutrina espírita, Jesus fala, deixa claro que os que choram serão consolados. Ok, acredito no consolo, mas por que sofrer tanto? Será que eu não posso passar por essas situações com menos sofrimento? E vejam, todos esses questionamentos são válidos. Mas o tempo vai nos mostrando que as dificuldades, as adversidades vêm para nos fortalecer. Então, o que compete a nós? Procurar fazer o nosso melhor sempre. E se estamos passando por situações difíceis, dificuldades, nós temos duas opções. Aceitá-las, procurar fazer o nosso melhor, sabedores de que nada é para sempre, tudo passa, e que essas dificuldades também passarão, assim como outras já passaram. Ou ficar questionando a providência divina, porque Deus é injusto. A gente tem duas opções. É o livre-arbítrio de cada um. Então, quando se fala bem-aventurados os aflitos, é porque há um consolo muito grande. E essas aflições, elas vêm para nos fortalecer, ainda que o entendimento seja difícil neste momento.
Mas o tempo vai passando, o tempo vai nos mostrando que aquelas dificuldades que nós enfrentamos, elas eram necessárias por algum motivo e que elas nos fortaleceram. Então hoje nos tornamos pessoas mais fortes. E se nos depararmos com essas situações de novo, com certeza nós estaremos mais bem preparados. Enfrentaremos essas situações de uma forma mais tranquila, por mais difíceis que sejam, e nós não estamos questionando a dificuldade. Enfim, muitas coisas poderiam ser ditas, mas a nossa mensagem de hoje é essa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a justiça divina, ela é perfeita. Não há injustiça. Então, se estamos enfrentando dificuldades, vamos enfrentá-las de cabeça erguida, sabedores de que nós colheremos aquilo que nós estamos plantando. Então, vamos procurar fazer o nosso melhor. Procurar fazer o melhor a todo instante. Procurar aprender, procurar escutar. E assim, nós viveremos dias mais felizes. Com dificuldades? Sempre. Sempre teremos dificuldades. Sempre passaremos por situações difíceis. É claro que nós esperamos que elas sejam mínimas, mas a vida é assim. E desta maneira, nós nos tornaremos pessoas mais preparadas, menos julgadoras, menos questionadoras, vivendo dias mais felizes, vivendo dias mais tranquilos e encarando as dificuldades de cabeça erguida, sabedores de que nada é por acaso e de que nós sempre teremos o amparo espiritual. Que a luz do grande arquiteto do universo abençoe a todos, que os ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre presentes na nossa vida, no nosso caminhar, hoje e sempre. Um beijo no coração de todos, muita paz, muita luz, que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus.